Fala galera, tudo certo? Vamos falar hoje de um tema que foi o último que estudamos antes de parar as aulas por causa do coronavírus. O tema hoje é urbanização. É um assunto muito falado e que vocês inclusive apresentaram um trabalho falando disso. Foram todos excelentes, me lembro como se fosse hoje. E eu estou com os cartazes de vocês sobre as consequências que uma urbanização acelerada pode causar para uma cidade. Então no final do vídeo eu vou estar colocando as fotos desses cartazes para a gente ver junto essas respostas de vocês, tá certo? Então vamos nessa para a gente começar. Para a gente começar falando de urbanização, precisamos antes relembrar sobre o que é o espaço rural e o que é o espaço urbano. Tá certo que vocês já sabem, né? Mas vale a pena ver de novo. A diferença entre o espaço rural e o espaço urbano é que no rural entendemos que são todas as áreas destinadas ao cultivo das plantações, à agricultura, e também a criação de animais, como os gados, os porcos, cavalos, as aves, as ovelhas, enfim, várias espécies de animais. E também fazem parte do espaço rural as chácaras, granjas, sítios e fazendas. Já o espaço urbano é entendido como uma área com muitas pessoas, construções de concreto dos mais variados tipos, indústrias e fábricas, muitos meios de transportes, as ruas asfaltadas, entre outras coisas. E o espaço urbano ele também pode variar de tamanho, podendo ser muito grande ou pequeno. Também é onde ficam as sedes dos governos municipais para administrar toda a cidade, onde fica a prefeitura, por exemplo. Como iremos falar agora de urbanização, é importante que vocês não se esqueçam as diferenças que cada espaço representa, tá bom? A urbanização nada mais é que o crescimento populacional e territorial das cidades, ou seja, quando o espaço urbano recebe mais pessoas e tem seu tamanho aumentado. Esse volume de pessoas no espaço urbano aumenta devido principalmente por um tipo de migração interna, que é aquela que ocorre dentro do mesmo país. Eu já falei sobre migração aqui no canal, se você ainda não viu, aperta no card que está aparecendo na tela para assistir, porque é importante entender sobre migração para entender também sobre essa aula aqui de hoje. Essa migração é conhecida como migração campo-cidade, pois acontece quando as pessoas da zona rural migram para a zona urbana. Os motivos dessa migração são explicados por dois fatores, o fator atrativo e o fator repulsivo. O fator atrativo, como o nome já diz, são alguns motivos que atraem as pessoas do campo virem para o espaço urbano, como por exemplo, maior oferta de emprego devido às indústrias, o acesso bem mais fácil e rápido a produtos, facilidade para consumir alguns serviços de educação, saúde e até serviços culturais, porque aí vai ter acesso a cinema, teatro, exposições, shows e outras coisas que só a cidade, a zona urbana oferece. Já o fator repulsivo é o afastamento da população do campo para a cidade, como se fosse uma expulsão, entre aspas, porque acontece pelos seguintes motivos. As máquinas substituíram uma boa parte dos trabalhadores rurais que mexiam com a agricultura, os baixos salários que são recebidos no campo e também pela concentração da maior parte das terras rurais nas mãos de poucas pessoas. Esse fator repulsivo também é responsável pela migração em massa do campo-cidade. Isso quer dizer que esse fator faz com que várias famílias deixem a zona rural para migrarem para a cidade, ocorrendo o que chamamos de êxodo rural. Agora, quando essa urbanização acontece de forma lenta, a cidade consegue se desenvolver sem grandes problemas, como é o caso dos países desenvolvidos, né? O caso da Europa, por exemplo. Mas quando a urbanização ocorre de forma acelerada, grandes problemas acontecem nas cidades, como é o caso dos países subdesenvolvidos em que o nosso país se encaixa. Mas antes de eu falar quais problemas são esses causados pela rápida urbanização, eu vou colocar na tela as atividades em grupo que vocês fizeram falando disso. Vocês responderam em forma de cartaz a seguinte pergunta: o que podemos perceber com o crescimento das cidades? Então vamos ver aí o que vocês colocaram, né? Vocês falaram que estavam craques nesse assunto, então vamos ver junto as respostas.
Olha, muito bom, hein? Parabéns para vocês! Esses aí foram alguns cartazes das turmas do 5º ano A e do 5º ano C. O 5º ano B, infelizmente, não conseguimos finalizar essa etapa da atividade, mas adianto que as produções de vocês aí do 5º ano B também ficaram muito boas, né? Estão ficando boas, vocês vão finalizar quando a gente voltar para as aulas. Bom, gente, as respostas de vocês referente aos problemas que acontecem quando temos uma urbanização acelerada estão corretíssimas. Era exatamente o que eu queria que vocês enxergassem. E realmente são muitos os problemas causados por uma urbanização rápida e desordenada. Eu vou citar algum desses problemas também. Um deles é o surgimento e o aumento de casas em áreas de risco, porque as pessoas chegam nas cidades e não conseguem, não acham um lugar para se abrigar. E isso faz com que essas pessoas construam suas moradias em lugares inapropriados, que é o caso das favelas. Elas são um grande exemplo disso, pois as casas dentro de uma favela, em sua maioria, se encontram em morros, né? Em alguma chuva, alguma tempestade, aquilo pode deslizar. Outro problema é o excesso de lixo. Com o aumento de número de habitantes na cidade, a produção de lixo fica muito mais elevada. E o excesso desse lixo cria outros grandes problemas, que é a poluição. Nas grandes cidades, a maioria dos habitantes não sabem descartar o lixo de forma adequada. E a gente sabe também que existem poluição de diversas naturezas, né? Tem a poluição do ar, tem a poluição sonora e a poluição visual, que também acontecem devido ao aumento do número de pessoas em uma cidade. As inundações também é outro problema. O asfaltamento das cidades e o mau planejamento desse crescimento prejudicam muito o escoamento das águas. E aí é onde provoca as inundações. A água não tem para onde ir quando se tem uma chuva muito forte. Existem muitos outros problemas que eu poderia falar com um crescimento rápido e desordenado das cidades. E vocês até colocaram mais aí nos cartazes. Mas para o vídeo não ficar muito grande, eu citei só esses. Mas eu vou deixar na descrição o link com um site falando mais sobre essas consequências da urbanização desordenada. Bom, agora esse era o momento que eu ia responder uma pergunta da nossa caixa de dúvidas relacionada ao nosso tema de hoje. Mas como nas aulas nós paramos nesse assunto, não tinha nenhuma dúvida relacionada à urbanização. E falando na caixa de dúvidas, eu fiz um vídeo só respondendo as perguntas que vocês colocaram na nossa caixa. Depois dei uma olhadinha que o vídeo ficou bem legal. Ô galerinha querida, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham compreendido o tema. Caso tenha alguma pergunta, utilizem aqui os comentários para que eu possa te responder, para que eu possa sanar essa dúvida que possa ter surgido ao longo do vídeo. No vídeo que eu falo de sedentarização, eu lancei um desafio de história para vocês fazerem. E essa aqui é a classificação atual, né? Aqui são os 8 primeiros. Mas todos foram muito bem. Lembrando que nos próximos vídeos de história vai ter outros desafios e aí vocês vão poder aumentar essa pontuação. Então pode ser que quem está em primeiro vá para baixo, quem está bem lá em último suba, enfim, dá para todo mundo aí participar e ir somando pontos. Hoje eu estou lançando o desafio de geografia, que vai ter perguntas sobre migração, e aí você vai ter que assistir o vídeo que eu falo de migração aqui no canal, você dê uma procuradinha aí, e sobre o vídeo de hoje que é urbanização. O link para esse desafio vai estar na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Correm lá para responder para ver quem ficará aí nas primeiras posições do desafio de geografia. Então é isso, pessoal. Deixe seu like se você gostou do vídeo e não esqueçam de sempre se cuidarem e ficar em casa com os seus familiares. Um abraço, professor, e tchau, tchau!